Após um trágico acidente no ringue, o lutador Boyka ficou profundamente abalado. No decorrer desse processo, ele descobre que a esposa do homem falecido está em perigo. Determinado, ele parte para uma jornada com a intenção de ajudar a mulher em apuros. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos recapitular Boyka, o Imbatível, lançado em 2016. Dito isso, se prepare-se, pois é hora do filme. Yuri Boyka mora em Kiev, na Ucrânia. Ele é o melhor lutador da Europa e detém o título Undisputed. Em uma noite, Boyka participa de uma luta ilegal em uma arena underground. Enquanto a multidão fazia a festa, ele não acertou um único soco sequer em seu oponente, parecendo que não estava muito afim de lutar. Até que ele se cansa e o derruba com um fantástico chute no ar, mostrando um pouco do seu verdadeiro potencial. Já em uma prisão russa de alta segurança, os prisioneiros participam de lutas insanas para o entretenimento dos guardas. Embora elas sejam superficialmente amigáveis, às vezes uma luta pode passar muito dos limites. Neste ambiente, existe um prisioneiro mais mortal de todos os tempos, que se chama Koshma. O cara é tão violento que os guardas tiveram que amarrar suas mãos junto de seus pés e fechar sua boca, para que ele não machucasse ninguém fora do ringue. Sua altura faz com que ele se destaque contra os seus oponentes, e mesmo eles lutando sério, ninguém consegue o ferir. Em instantes, o lutador acaba com a luta atacando seu adversário no chão, como se fosse papel. E ele só parou de aplicar socos até o rosto de seu rival ficar totalmente desfigurado. Koshma é conhecido por lutas como essa, e ele não tem piedade alguma contra o seu oponente, e se for para matar, ele não pensa duas vezes. Já Boyka é o contrário dele, que em meia dificuldade após ser preso por vários anos na Rússia, ele tenta esquecer o seu passado para progredir e se tornar uma pessoa melhor, onde ele ajuda uma igreja em Kiev e sempre está no meio de atividades de caridade. Em um dia, Priest, que é um padre, o aconselha a escolher uma outra profissão. Boyka ficou surpreso e respondeu dizendo que seu talento é um presente de Deus e ele nunca vai parar. Seu grande objetivo é lutar como profissional para poder de vez largar as violentas lutas clandestinas. À tarde, o lutador foi contatado pelo seu empresário, que o revelou que ele está finalmente apto a disputar lutas de MMA. Existe um torneio europeu de artes marciais em andamento em Budapeste, e eles foram autorizados a participar, caso Boyka vencesse a luta de qualificação. Já no dia da rodada preliminar, o lutador se encontra 100% focado em seu objetivo, e seu adversário será um russo chamado Victor. A luta começou, e Boyka não perde tempo e acerta o primeiro chute. Depois, ele demonstrou com muita facilidade suas habilidades defensivas, se esquivando dos ataques do seu oponente com extrema tranquilidade. Os juízes já estão impressionados com Boyka, e suas credenciais foram confirmadas quando ele acertou o queixo de Victor com uma joelhada. Parecia estar acabado, mas Victor não quis se dar por vencido, o que foi uma péssima ideia, já que Boyka não perdoou e acertou outro golpe mortal que acabou com ele. Após sua vitória, os organizadores convidaram ele a ir para Budapeste disputar o campeonato, e isso obviamente irá abrir muitas portas para ele. Seu empresário entrega um pacote de dinheiro e pede para que ele treine bastante, já que sua próxima luta será dentro de 2 semanas. Do lado de fora, Boyka encontra Victor em estado crítico e fica sensibilizado por ferir muito seu oponente. Imediatamente, ele se lembra do conselho do seu amigo padre sobre mudar sua profissão, então ele deseja uma ótima recuperação a Victor. Em uma noite, ele acorda de um pesadelo onde ele mata seu oponente dentro do ringue, e pela manhã ele vai até seu empresário para saber notícias sobre Victor. Para sua surpresa, ele foi informado sobre o falecimento de Victor, que não resistiu aos ferimentos. Por eles assinarem um documento antes da luta, a culpa não seria de Boyka, mas ele sabe muito bem que o único responsável pela tragédia seria ele. Então, ele pergunta sobre a família de Victor, e seu empresário lhe entrega uma bolsa que pertencia a ele. Dentro dela, havia uma carta de sua esposa, junto de uma foto com os dois juntos. Ao ler a carta, ele pode imaginar a dor que a esposa dele deve estar sentindo ao saber da sua morte. E para não desviar do caminho da salvação, ele conversa com seu empresário para poder ir até a Rússia e pedir desculpas pessoalmente a ela. Mas seu empresário é contra, já que na Rússia, Boyka é considerado um criminoso fugitivo. Mas mesmo assim, ele decide ir. Para não ser descoberto, ele consegue um passaporte falso, o que pode ser um grande risco para sua carreira, pois ele está próximo de ser um verdadeiro lutador de MMA. Sabendo dos riscos, ele está ciente das consequências, mas permanece firme em sua decisão. Enquanto isso, a esposa do falecido Alman se encontra no funeral, e depois que tudo aconteceu, sua vida ficou simplesmente solitária, pois ela não tem mais com quem compartilhar algo. Contudo, Oman está endividado com o chefão do crime chamado Zurab, onde o mesmo tinha comparecido no velório de Victor para cobrá-la. Sem condições de pagar, ele sugere que Oman seja sua amante para quitar suas dívidas, mas ela acaba rejeitando e disse que irá trabalhar para pagar a pendência. Ela é dona de um centro comunitário e mora por lá.
O local foi construído com dinheiro emprestado de Zurab, e muitos órfãos e necessitados vivem neste lugar. Boyka chega à Rússia, e ao ir se encontrar com Oma, ela acaba sendo levada por um grupo de homens estranhos em um carro preto. Acontece que a mulher está trabalhando como garçonete no clube de luta underground de Zurab, e o chefão do crime é muito protetor com ela, e a trata como se fosse uma grande propriedade. Mais tarde, naquele mesmo dia, o lutador vai até o clube underground para encontrá-la, e ao tentar falar com ela, os capangas de Zurab não permitem e o leva para fora. Educadamente, ele pergunta que horas ela sairá do trabalho, mas em vez deles respondê-lo, eles escolheram brigar com ele, o que foi uma escolha errada, já que ambos acabaram sendo humilhados. Após ver Boyka acabar com seus homens, Zurab fica impressionado com suas habilidades e tem uma ideia de tentar contratá-lo para o seu clube de luta. No entanto, o lutador fala que não está no país para participar de lutas, e sim para ajudar Oman, mas Zurab decide fazer jogo duro contra ele e o proíbe de ficar perto da mulher. Boyka não liga muito para o que ele disse e decide ir embora. No dia seguinte, o lutador consegue entrar sem ser visto no centro comunitário para se encontrar com Oma. Após entregá-la uma carta do seu falecido marido, ele a pergunta se ela está sendo forçada para trabalhar no clube de luta. Ela responde que sim, e que deseja muito trabalhar em outro lugar, mas como ela está em dívida com ele, ela não tem outra opção. Após a mulher ler a carta, ela o pergunta se ele viu a última luta de seu marido. Boyka decide falar a verdade e admite que foi ele que lutou contra o rapaz. Inconformada, ela nega ouvir qualquer coisa que venha dele, mesmo ele explicando que foi tudo um acidente. Contudo, Boyka decide ir até Zurab para aceitar a proposta de lutar por ele, mas com uma condição. Em troca, ele terá que esquecer toda a dívida de Oman. O chefão decide aceitar, porém, ele mesmo irá escolher os oponentes para que Boyka possa enfrentar, e ainda o disse que se ele conseguir vencer todos, ele promete mantê-lo a salvo da polícia, já que ele soube que o lutador entrou no país com passaporte falso. No outro dia, Oma se encontra com Boyka para falar que não precisa de sua ajuda e pede para que ele volte para sua casa, mas o lutador está ciente do que está fazendo, onde seria de sua própria vontade. Assim, ele vai para uma academia local para poder treinar um pouco antes de suas lutas. Mas um homem desconhecido tenta o intimidar. Tirando sua paciência, Boyka decide dar um fim nele com apenas um golpe. Chegou o primeiro dia de sua luta, onde Boyka enfrentará um lutador local. Seu rival não consegue acertar os golpes nele, mostrando que seria um oponente inferior a ele. Então, ele consegue derrubá-lo com um chute, e quando foi dar um soco para o nocautear, ele decidiu parar no meio do caminho, o que foi um livramento para o seu adversário. Vendo que não tinha condições de enfrentá-lo, ele aceita a derrota e se livra de uma surra do Boyka. Depois da luta, Oma foi até ele e lhe serviu algumas bebidas. Ele aproveita e a pergunta se ela conhece uma boa academia que seja próxima, pois a que ele está treinando não é boa o suficiente para os seus padrões. Oma o convida para treinar na academia de seu centro comunitário, e assim, ele começa a treinar no local nos dias seguintes, e por fim, ela vai se acostumando com sua presença e esquecendo do passado. A próxima luta de Boyka será ele contra dois, uma dupla de irmãos, e o lutador fica surpreso já que não foi informado sobre as regras. Zurab não liga e ainda por cima se vangloria, dizendo que a arena é dele e as regras são ele que dita, e os lutadores têm que seguir, custe o que custar. A luta começa e Boyka no início se defende dos irmãos ao mesmo tempo. Ele tenta lutar contra um, mas é rapidamente atacado por outro, o que começa a dificultar as coisas, até que ele consegue afastar um dos irmãos e derrubar o outro. Boyka recebe um chute na região lombar, que já estava machucada, e a dor é insuportável, mas ele renova suas energias ao ver Oma e continua lutando. Com muita sabedoria, ele consegue um nocaute duplo e o público vai à loucura, já que ninguém imaginava que ele venceria essa luta. No dia seguinte, Zurab se encontra com Oma e começa a tentar flertar com ela, mas ela acaba o rejeitando, onde ele a acusa dela estar dormindo com Boyka. Depois, ele começa a falar que a morte de seu marido não foi acidental, onde Boyka já tinha intenção de matá-lo. Oma finge que não escuta o que ele diz, mas o comentário sobre o seu falecido marido a incomoda. Já na Ucrânia, o empresário de Boyka liga para ele, informando sobre uma reunião importante com a imprensa para a luta em Budapeste. Boyka o responde para que ele adie a reunião, já que resta apenas uma última luta para ele poder vencer. Quando ele chega em seu quarto, Oma já estava lhe esperando, e sobre o último comentário da morte de seu marido vindo de Zurab, ela o incentiva a contar a verdade sobre a morte dele. Boyka começa a falar sobre as dificuldades que ele teve que enfrentar em sua vida, que infelizmente foi repleta de miséria por muitos anos, e a revela que a luta contra Victor seria sua única chance de ter uma vida que ele sempre sonhou. Durante a luta, ele doou tudo de si e venceu, mas com a morte de Victor, ele sente ter perdido uma parte de sua vida, e sabe que aceitar uma ajuda dele seria muito difícil para ela. Mas ele a implora que ela aceite, e assim ele irá fazer apenas o que deve ser feito.
chegou o tão sonhado dia da luta final, onde Boyka enfrentará Igor, o melhor lutador de Zurab, que seria o mesmo que estava zoando com a cara de Boyka desde o dia que ele o viu. Na verdade, Igor se sente ameaçado por ele, pois sabe que seu oponente seria tão bom quanto ele. Furioso, ele descarrega toda sua raiva contra Boyka, colocando-se em vantagem. Sabendo da lombar de Boyka, ele acerta alguns ataques no local. Porém, o campeão não desiste e a luta começa a ter um outro ritmo, a partir do momento em que Boyka lhe acerta um chute duplo no ar. Depois deste ataque, o lutador simplesmente começou a dar uma surra em Igor, que no final não aguentou e foi nocauteado. Ele consegue vencer o torneio e, como combinado, a dívida com o homem está paga. Porém, Zurab mostrou não ser de confiança e, como havia previsto o resultado, ele preparou uma surpresa para Boyka, onde ele terá que lutar contra mais um lutador, que neste caso seria o último, e só assim o acordo entre eles será concluído. Para piorar a situação, a luta será no mesmo dia da reunião remarcada em Budapeste, e ele tem apenas algumas horas para se recuperar. Então ele decide ficar e arriscar perder sua carreira como profissional de luta, já que ele prometeu que irá salvar Oma de Zurab, custe o que custar. Sendo assim, ele pede a seu empresário que espere até o outro dia. Ele se prepara para lutar contra o último campeão, que nesse caso é Koshman, um monstro em forma de ser humano, cujo hobby é matar todos os seus adversários. O cara foi levado até a arena acorrentado, já que o mesmo tem indícios de causar problemas por conta da sua natureza violenta. Ambos preparados, a luta começa, e como Boyka está bastante desgastado, ele está se esforçando até o seu limite, mas seus golpes estão sendo pouco efetivos e não causando dano algum a Koshman, devido a seu físico monstruoso. O monstro lhe dá vários socos, e depois o atinge com um poderoso chute na mandíbula, e Boyka cai, devido ao impacto que sofreu, e com isso, começa a ter dificuldades para poder se levantar e continuar a luta. Faltando alguns segundos para ele perder a luta, o mesmo tira forças de onde não tem e se levanta para enfrentar o monstro. No entanto, é novamente derrubado com muita facilidade. Koshman começa a comemorar com o público, o que foi um grande erro, já que Boyka o pegou de surpresa com um chute que o empurrou para trás. Depois disso, a luta começou a se equilibrar, onde o campeão prendeu o monstro em um armlock, que consequentemente quebrou o braço direito de seu oponente, e para finalizar com chave de ouro, Boyka o chuta para fora do ringue. Então, ele finalmente venceu a luta, mas Zurab não é de confiança, onde o chefão do Kriv decide mandar seus capangas para atacar Boyka, enquanto ele foge com Oma. Boyka está fisicamente sem condições de se levantar, até ver Oma ser puxada por Zurab, e a partir disso, o lutador fica enfurecido e com suas energias renovadas, e com pouco tempo ele se livrou dos guardas. Em instantes, ele alcança Zurab e o derruba no chão, e Zurab acaba levando uma surra até a sua morte. A polícia chega no local e o captura, mas antes de ser levado, ele a pergunta se tem o seu perdão, mas Oma fica em silêncio. Com isso, Boyka é levado para uma prisão russa e após um mês, Oma decide visitá-lo para lhe dizer que estaria perdoado, o que foi um alívio para ele pela primeira vez em meses, mesmo com seu plano de se tornar um lutador profissional ter ido por água abaixo. Já na prisão, ele continua sendo um lutador imbatível e com muita autoridade, detendo o título de Undisputed. Chegamos ao fim. O que vocês acharam do filme? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo recap.